Fala, povo bonito! Eu não sou psicólogo, mas hoje eu tô aqui para ajudar você a resolver os seus problemas. E vamos agora de conta nova, iniciando os problemas desde o primeiro problema que aparece no chess.com e vamos procurar resolver todos que aparecerem. Beleza? Vamos ver até onde a gente consegue. Resolva problemas. Ok. Jogam as pretas. A solução de um problema pode ter um ou mais lances. Vou ajudar você com o primeiro. Ok. Tá ameaçando mate em um. E então, vou lá dar o mate em um. Beleza, resolvido. Ganhamos 30 pontos. Perfeito. Nível concluído. Próximo. Jogam as brancas. Vamos ver o que podemos fazer com as brancas. Bom, tá assim, apontando para o mesmo tema de mate corredor. Não tem nada diferente disso aqui. Ok, conseguimos. Vamos para o próximo. Identificando alguns temas. Vamos lá. Mesma coisa, é um mate do corredor diferenciado agora, porque quem está bloqueando o rei de sair são os bispos. Mas é a mesma ideia do mate corredor. Beleza? Vamos lá. Mesma ideia do mate corredor. Ó. Dama por torre e o rei está lá bloqueado pelos próprios peões e não tem peça que possa cobrir o cheque. Beleza? Ok. Aqui já mudou o tema, já não é mais o mate do corredor. As pretas jogaram Capivara E2, ameaçando nossa dama em F4. Porém, temos uma formaçãozinha já de mate. É com o padrãozinho de dama e cavalo. Ou melhor, dama e capivara. E então nós temos isto, cheque. E o próximo lance seria aqui, né? Checkmate. Ele vai deixar a gente fazer? Ele vai fazer algum lado? Não vai? Pronto, para ele já está ótimo, já resolveu. Então, próximo exemplo. Beleza. O padrãozinho aqui de dama e bispo, a bateriazinha, com o checkmate lá em H7. Isso acontece em bastante partida, principalmente no início, nos níveis mais iniciais. Ok. De novo um tema de mate corredor diferenciado, porque o rei está bloqueado pelos dois peões. E o terceiro, que seria a próxima casa de fuga, está bloqueada pelo cavalo. Pela nossa capivara. E olha que legal, se a gente não der mate nesse lance e tirar a torre da primeira fileira, quem dá mate são as pretas. Porque eles estão com o mesmo tema aqui no nosso rei. Vamos dar andamento, nível concluído, vamos lá. Ok, tema do corredor de novo. Perfeito, nenhuma peça para cobrir. Próximo. Ok, mudou a estética, vamos analisar. Ok, temos aqui então dama e torre fazendo o danado canhão. Só que o canhão só de dama e torre mesmo. E Mateus lá em G2. Beleza. Opa, perdemos a dama ali agora. Será que estamos lascados? Não, porque temos torre E1 cheque. E não tem nenhuma peça que possa cobrir esse cheque nem defendendo a casa E1. Ok. Próximo. Beleza, aquela formação de dama e torre novamente. Com mate lá em G7. Perfeito. Vocês podem ver que seguem padrões, certo? Esses padrões vão aparecer na partida de diferentes formas. Às vezes você vai ter que montar esse padrão discretamente como uma ameaça para o seu adversário. Vamos lá. Sim, agora o matezinho de dama e bispo lá na casa de G2. Perfeito. Parecido com aquele que foi em H7. Beleza. Estamos agora com par de torres.
Então, quando a gente toma aqui, é mate, porque o rei não tem como tomar, porque está defendido pela outra torre. Perfeito. Ok, o famoso mate pastor, a formaçãozinha do checkmate do pastor. Muita gente já deve conhecer. Ok, aquela formaçãozinha do mate lá em H7. Lembra da outra que tomamos em F7, mas o mate seria em H7 na sequência? Pronto, essa daqui já é direto. Já toma em H7. E vamos lá. Debilidade lá no ponto de F7. Toma e acabou-se. Próximo exemplo. Próximo problema. Ó, aqui, ó, dama e bispo. E o mate lá no final. É bater o olho, identificar o padrão e realizar o mate. Brancas jogam, ó, o rei preso no corredor. Vai ter ainda um lance, que é a volta da torre, mas não é eficiente para parar o checkmate. Opa, cliquei rápido. E novamente temos o mate do corredor com a entrega de uma torre. Beleza. Vamos lá. Ok, o mate do pastorzinho. Beleza, vamos lá. Mais um nível concluído. Ok, mudou agora o tema. Vamos ver. Ah, não, tá aqui, ó. Dama e bispo com mate lá em G7. Perfeito. Próximo. Dama e bispo com mate lá em H2. Próximo. Temos agora... Ah, essa combinação é bonita. Esse mate aqui, ele pode muitas vezes ser realizado com a torre. Você pode perceber aqui que se ao invés da dama fosse uma torre, também seria mate. E tem uma partida bem famosa, chamada com esse mate, e esse mate ficou conhecido como o mate da ópera, se eu não estou enganado. E é justamente com essa ideia. Beleza? Ok. Torre apontando para G7, dama apontando para G7 e é mate. Ok. Aqui nós temos a mesma ideia do mate corredor. Veja, nós temos as peças dobradas aqui, ou seja, temos duas peças atacando essa torre e apenas uma defendendo. Ou seja, quando a gente tomar assim, a gente vai perder a dama, né? Vai estar sacrificando a dama. Porém, a compensação é direta. A gente pega o rei do adversário. Beleza? Mais uma bateriazinha aqui, dama e bispo. O que temos aqui, ó, dama e bispo novamente. Perfeito. Ok, a torre tá sozinha, abandonada, coitada, ninguém defendendo ela. Acabou-se, bichinho. Acabou seu sofrimento. Aqui é aquele mate do dama F7, depois dama H7. Com apoio do cavalo. Ok. E aquele mesmo padrãozinho do mate da ópera. Toma a torre e pronto. E agora é mate direto aqui em F7. Com apoio do cavalo. Vocês podem ver que à medida que vai passando, como a gente vai se acostumando com a visualização de determinados padrões, vai ficando mais fácil. É questão de bater o olho e já saber, o mate é assim, o mate é daquele jeito. E não necessariamente é mate, né? Por acaso, nesses problemas estão sendo de mate, mas às vezes é ganho de peça, às vezes é um ganho mais sutil, mas isso é mais para os níveis mais altos, o ganho sutil. Inicialmente a gente vai ver muito mate direto e posteriormente ganho de peça. Então aqui, novamente, a ideia do mate com dama e cavalo. Ok. Vamos para mais um. O que temos? A torre aqui livrinha. Cheque, ele tem a torre para entregar. A gente toma a torre. E depois ele não tem mais nada para cobrir.
E não tem como sair daqui porque o cavalo está pegando essa casa de H7. Então, vamos lá. Ok. Mesma ideia. Entregou a torre e a gente toma com mate. Ok. Aqui a gente tem 2. Toma cheque. O rei sai. Depois a dama vem aqui e é mate. Certo? Vamos mais um pouquinho. Vamos até o nível 20. Vamos ver se a gente consegue chegar hoje até o nível 20. Ok, aquela ideia de peça sobrecarregada, né? 2 ataques na torre de D8 e uma defesa e o rei bloqueado pelos próprios peões. O cavalo pega a saída do rei e mate aqui em H2. Vamos para mais um. Olha a dama vindo dando um mate do corredor meio diferenciado. Ele vai voltar à torre, a gente toma e é mate. Ok. Já mudou o padrão, hein? Agora mate dos bispos cortantes aí, ó. Veja como é bonito. É muito bonito esse mate dos bispos. Tem horas que é... Tem exercícios que aparecem que são justamente o mate, só que com eles um de cada lado. E ainda assim consegue dar mate porque ainda tem outras peças atrapalhando a saída do rei. Bem interessante. Ok, aqui é uma... Provavelmente aqui veio do mate Philidor, que é como o mate Philidor, só para vocês entenderem. Digamos, sei lá, a dama está aqui, a torre dele estava aqui, né? Que ela acabou de tomar alguma peça aqui em B8. Então, o mate é dessa seguinte forma. Cavalo C7 cheque, e aí provavelmente o rei veio para B8. Aqui, cavalo C7 cheque. Lembrando que a torre está aqui, né? O rei vem para G8, cavalo vem para A6 cheque, rei volta para H8, dama sacrificada lá em B8, único lance torre toma, e agora cavalo mate. Vamos para mais um. Esse é, como eu disse, o padrão mate Philidor, né? Aqui voltou ao padrão de dama e bispo. Ok. Aparentemente mate do corredor. E cuidado para não tomar de bispo, porque senão não é mate. Ok. E aqui a gente faz isso daqui, olha que bonitinho. Se joga a dama lá, aí dama, torre toma dama e posteriormente torre toma torre, finalizando no checkmate. Ok, agora o rei é o nosso bispo aqui, tá segurando a casa para a dama poder dar o mate. Olha quanta peça a menos, dama a menos, mas ainda assim ganhando. Ok, ó, aquele mate em H2. Padrão de dama e cavalo no rock. Aqui, esse mate é legal, ó, porque a dama corta a fuga do rei. A própria dama já corta a fuga. Beleza. O rei tá naquele padrão de mate do corredor, certo? Não pode vir para cá, não pode vir para cá por causa do peão, não pode vir para cá por causa da torre. Essa torre não se mexe por causa dessa dama. Ela está cravada. Portanto, se eu conseguir colocar alguma torre na última fileira, ou melhor, na primeira fileira, isso vai ser mate. Então, ó, torre lá, tomou, eu tomo na sequência e checkmate, por conta da cravada da torre em F2, pela dama em A7. Ok, o mate do pastor. A bateria de dama e bispo. Aqui, ó, que legal, dama, cheque. O rei teria essa casa para fugir, né? Porque dama pega aqui, dama pega aqui. Mas o peão não deixa, a dama corta essa casa da frente e checkmate.
Próximo. Cavalo mirando em H7. Dama, mate. Ok. A ideia do sacrifício da dama. Isso. E olha que padrão bonito. Torre e bispo fazendo esse padrão com o roque. Quando o seu adversário faz o fianchetto, né, que é essa estrutura aqui dos peões, e o bispo aqui, né, na fianchettada, como a gente fala. Na falta desse bispo, as casas, por exemplo, aqui nessa situação, as casas escuras, elas ficam bem fragilizadas. E se você tiver o bispo de casas escuras, você vai poder aproveitar bem essa situação. E é bem comum de acontecer esse tipo de padrão de mate. É como se fosse um mate do corredor mesmo, o peão tendo sido avançado. Ok? Aqui é parecido com aquele outro que faltou finalizar, certo? Que a gente fez no caso ao contrário. A gente estava de negras e foi dar um mate nas brancas. Chegamos ao 20? Eu nem vi. Mas mudamos de madeira para pedra. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos seguir? Vamos seguir, vai. Estamos em quanto tempo de vídeo? Não sei ver. Sei ver sim. 18 minutos. Ok, vamos esticar mais um pouquinho. Beleza, aqui é aquele mate de dama e cavalo. Perfeito. Ok, o mate do... Como chama? Como se fosse o mate do corredor, né? Mas o mate do espremido, eu gosto de chamar, que o rei tá bem espremido ali, coitado. E aqui, ó, já tá mudando, ó, já não é um lance de mate direto. Brancas jogam, só que ganham. E aqui a gente tem que calcular já. Já começou Então a gente vai terminar nesse daqui, porque imagino que a partir de agora a gente vai precisar calcular um pouquinho, por mais que ainda sejam exercícios simples, mas ainda vai precisar calcular. Por exemplo, esse daqui. Preto jogou cavalo D2. Inicialmente vamos ver o que a gente tem para poder ganhar. Os peões aqui estão bloqueados, né? De certa forma, não vai ser difícil de maneira rápida e prática criar peão passado aqui. Ele tem uma peça a mais, um cavalo a mais. Ele também está com um peão aqui para coroar. Então, se a gente der bobeira e demorar muito para ganhar, ele vai dando cheque, por exemplo, ele vai manobrar o cavalo dele para cá, por exemplo, vai dar um cheque, a gente vai ter que sair. Aí o rei dele vem avançando. O rei dele vem avançando e vem apoiando o peão, e sempre quando quiser expulsar o rei da casa de bloqueio, o cavalo vem dar cheque no rei, retira ele da casa e continua avançando o peão e, portanto, coroa. Então, o nosso recurso ele tem que ser bem mais rápido do que isso. E, de cara aqui, a gente consegue ver que a gente tem um peão passado, onde o rei preto já está fora do quadrado. Que é o quê? O que é a questão do quadrado? A gente pensa o seguinte, quando eu for avançar o peão, ele vai estar nessa casa, e o rei precisa conseguir, o rei preto, para conseguir chegar nesse peão, ele precisa, no lance seguinte, ou seja, na vez dele, entrar, né, nesse quadrado. Só que, do jeito que a gente está vendo aqui, não vai dar, porque o próximo lance ele vai vir para cá. E aí, no outro lance, o quadrado já vai ser menor ainda, vai ser só aqui, esses 4 aqui. Então, o rei não consegue segurar esse peão, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente já viu que o rei preto não consegue segurar esse peão. Então, se eu avanço, vou tirar aqui. Se eu avanço, ele avança, eu avanço, ele vem atrás e eu coroo. Então, assim ele já perde. Mas vamos analisar se o cavalo dele consegue pegar esse peão. Peão avança. Então, vamos fazer lance de cavalo. Se ele for para cá, o cavalo cai, né? Perde o cavalo. Para cá, perde o cavalo. Não que a gente vá, de fato, tomar, mas vamos analisar aqui. Vamos primeiro nos lances mais diretos, que é o quê? O cavalo chegando de forma mais rápida, mais perto do peão. Então, avançou, está nessa casa, o cavalo avançou para cá, atacando o peão.
Só que o peão avança mais uma. Aí o cavalo vem e ameaça o peão de novo. Só que o peão avança mais uma e coroa. Então, não vai dar tempo do cavalo pegar o peão por essa trajetória. Vamos ver se por outra é possível. Essa é a mais rápida, né? Vamos dizer assim, a mais direta. Mas vamos supor, só para fingir que é um lance válido aqui, vai. Primeiro o peão avança, depois o cavalo vem, depois o peão avança de novo, cavalo vem e da mesma maneira não deu certo, não chega. Então, o lance provavelmente é avançar o peão. Você vê que o rei nem tenta avançar o peão, ele vem para cá porque ele vai começar a querer manobrar o cavalo para dar cheque e ele também coroar. Só que vai demorar um pouco mais do que o que a gente precisa para coroar. Então a gente avança mais um, ele está ameaçando cheque, rei sai, por exemplo, rei vem, para depois avançar, agora é só lance preto, só para ilustrar. Para depois avançar o peão, o rei está aqui, né? E agora esse cavalo vai ter que vir para cá. Só que você vê quantos tempos vão precisar? Por exemplo, vamos lá. Vamos calcular direitinho, né? Qual a ameaça do preto ao jogar cavalo aqui? O preto está ameaçando dar cheque no peão. Ou cheque no peão. Dar cheque no nosso rei. O rei vai afastar. O rei dele vai. O peão dele avança. Para o rei dele avançar, para então dar mate no próximo. Beleza? A ameaça das pretas é essa. Só que ele precisa de 1, 2, 3, 4 lances. Vamos recapitular aqui. Só apagando. O negro vai precisar de um lance. Aí rei desce. 2 lances. E aí vamos supor peão. O rei vem. Vamos supor outro lance. Peão para frente. C3. Para então voltar o cavalo aqui da mate. Então as negras precisam de 4 lances com o branco sem fazer nada para poder dar mate ou ir forçando uma coroação. Porém, no próximo lance, a gente já vai coroar. Então, a gente já coroa, finalizou o exercício, agora não adianta, ele pode dar cheque aqui. Queria mostrar que ele pode dar cheque, a gente sai, e ele não tem tempo de criar a ameaça dele. Porque no momento em que ele está preparando prender o rei, vai precisar de mais um lance ainda para poder de fato prender o rei, para então estar ameaçando o mate. No momento em que ele faz o primeiro lance, a gente já vai cheque, já dá algum cheque e vai deslocando o rei dele para poder sair dessa rede de mate, certo? Porque só funciona a rede de mate porque o rei dele está bloqueando a saída do rei branco. Então, basta deslocar o rei dele que tá tudo certo. E com dama em jogo, o tabuleiro aberto desse jeito, vai ter muitos cheque, toma peão com cheque, cheque, toma peão com cheque. E aí você vai limpando os peões, depois sacrifica a dama no cavalo para evitar fadiga e sai empurrando o peão. Deixa o rei parado aqui em G1, ele não coroa de jeito nenhum e aproveita os peões que você tomou a mais ali e sai coroando. E pronto. Beleza? Então pronto, vamos parar por aqui hoje, que a partir daqui já tem que calcular um pouquinho. E aí é bom que já dá mais tempo para explicar, não são mates diretos, assim como a gente acabou de passar. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela visualização, pela audiência. Espero que tenham gostado. E em breve trarei novos conteúdos aqui para o canal, mais desse tipo de resolução de problemas. Vou trazer partidas que eu tenho achado interessantes nos meus estudos. E vez ou outra ainda posso trazer partidas minhas para poder mostrar aqui para vocês. Até mais, pessoal.